Em 1987, o Brasil viveu um dos episódios mais assustadores da sua história. Não foi uma guerra, não foi uma explosão. Foi algo invisível, silencioso e extremamente mortal. Na cidade de Goiânia, um material radioativo abandonado causou o maior acidente radiológico da história do país e um dos mais graves do mundo fora de usinas nucleares. O nome desse material? Césio-137. Mas o mais impressionante não é apenas o acidente em si, e sim como ele aconteceu. Por negligência, falta de informação e uma sequência de erros que custaram vidas. O aparelho abandonado. Tudo começou no antigo Instituto Goiano de Radioterapia. O prédio havia sido abandonado anos antes, após disputas judiciais entre os proprietários. O problema? Um equipamento de radioterapia foi deixado para trás. Esse equipamento continha uma cápsula com Césio-137, protegida por uma blindagem de chumbo. Esse tipo de material é altamente perigoso e deveria estar sob controle rigoroso, mas não estava. O local foi simplesmente abandonado, sem segurança, sem vigilância, sem aviso claro de risco. Era uma bomba invisível, esquecida, no meio da cidade. O erro inicial. No dia 13 de setembro de 1987, 2 homens entraram no prédio abandonado. Eles trabalhavam com reciclagem e buscavam materiais de valor. Ao encontrarem o equipamento, decidiram levá-lo. Acreditavam que poderiam vender as peças como sucata. Depois de transportar o aparelho, começaram a desmontá-lo. Foi um processo difícil, mas persistente, até que conseguiram acessar o interior da cápsula. E foi aí que tudo saiu do controle. O brilho da morte. Dentro da cápsula havia um pó azul brilhante. Era o cloreto de Césio-137. À noite, ele emitia um leve brilho azulado. Algo raro, bonito, quase hipnotizante. Sem qualquer conhecimento sobre radiação, ficaram fascinados. O material foi levado para outras pessoas. Um dos envolvidos distribuiu fragmentos para amigos e familiares. Houve casos de pessoas passando pó no corpo. Crianças brincaram com o material. Alguns chegaram a guardar como lembrança. Era como se fosse algo precioso. Mas na realidade, era veneno puro. Os primeiros sintomas. Dias depois, os sintomas começaram. Náuseas intensas, vômitos constantes, diarreia, tontura, fraqueza extrema e o mais preocupante, queimaduras na pele que não cicatrizavam. Os hospitais começaram a receber pacientes com sintomas semelhantes, mas sem explicação clara. Inicialmente, muitos médicos suspeitaram de intoxicação alimentar ou alguma doença infecciosa, mas os casos só aumentavam e pioravam rapidamente. Até que um detalhe chamou a atenção. As lesões eram compatíveis com exposição à radiação. Descoberta do desastre. A confirmação veio quando uma das pessoas levou parte do material até um centro de saúde. A partir daí, especialistas identificaram o Césio-137. O alerta foi imediato. Autoridades perceberam que estavam diante de um acidente radiológico grave e que a contaminação já havia se espalhado por diversos pontos da cidade. Números reais e vítimas. Os números impressionam. Mais de 100.000 pessoas foram examinadas. Cerca de 249 pessoas foram contaminadas. Dessas, aproximadamente 20 tiveram contaminação grave e 4 morreram oficialmente por causa da radiação. Entre as vítimas fatais está uma menina de 6 anos que ingeriu partículas do material. Seu caso se tornou o mais emblemático da tragédia. Outras vítimas sofreram necrose da pele, danos à medula óssea, infecções graves, complicações a longo prazo, limpeza e contenção. A resposta foi massiva. Casas foram demolidas, bairros foram isolados, toneladas de materiais contaminados foram removidos. Tudo foi levado para depósitos especiais de lixo radioativo. Equipes trabalharam com roupas de proteção total. A cidade passou por um processo intenso de descontaminação, impacto social e preconceito. Além da tragédia física, veio o impacto social. Muitas vítimas sofreram preconceito, foram evitadas, rejeitadas, tratadas como ameaça, mesmo quando não ofereciam risco. Famílias foram marcadas para sempre. Algumas recebem acompanhamento até hoje. O trauma psicológico é uma das consequências mais duradouras. Responsabilidade e mudanças.
O acidente com o Césio 137 em Goiânia revelou falhas graves no controle de materiais radioativos no Brasil. Após o desastre, leis mais rígidas foram criadas. A fiscalização foi reforçada e o caso passou a ser estudado mundialmente como exemplo de risco radiológico urbano. Conclusão: o acidente com o Césio 137 em Goiânia não foi apenas um erro, foi uma sequência de negligências, um perigo ignorado que acabou nas mãos erradas e que transformou um simples brilho azul numa das maiores tragédias da história do Brasil. Uma história que precisa ser lembrada, para que nunca mais se repita.